Adeus Financiamento, episódio 19. Dessa vez investindo com o salário de outubro. E olha, nesse mês teve muita mudança aqui na carteira. Eu me desfiz de vários ativos, incluindo ações, ETFs. Tenho plot twist em relação ao salário de outubro. Então fica comigo para você ver como que foi toda essa repaginada aí na carteira. Então eu vou começar falando dos motivos mais simples, das vendas mais simples para as mais complexas. O primeiro de todos foi eu me desfiz de posições muito pequenas que eu tinha aqui na minha carteira relacionado a ações. Por mais que eu não esteja investindo nesse tipo de ativo nesse momento, por conta da minha jornada, né? Optei por me desfazer com posições muito pequenas que eu tinha aqui na minha carteira, que é do ramo de seguros e de saneamento. Eu só tinha 4 ações de Wish, uma empresa em relação a seguros. Eu só tinha 4 papéis de Wish, que é uma intermediária que faz seguros residenciais. Antes ela pegava todos os clientes da Caixa Econômica até a Caixa lançar a sua própria empresa, né, que é a Caixa Seguridade, mas ainda assim ela continua muito forte no ramo e inclusive ela teve uma valorização muito boa desde que eu comprei até então. Só que é uma posição muito pequena, era, né, já que eu me desfiz, e aí eu quero dar um enfoque maior em uma outra empresa de seguros que, ao meu ver, tem um desempenho muito melhor e vem apresentando resultados já mais consistentes. A Wiz é mais para o longo prazo e como o meu intuito, né, é mais para o médio e curto prazo, chegar nessa meta logo aí do valor que eu recebi de dividendos ser igual ao do financiamento, eu optei por me desfazer dessa posição, já que ela não estava muito bem construída, e aí com o dinheiro, inclusive, eu comprei uma ação de BB Seguridade, foi meio que 6 por meia dúzia. E também a outra posição que me desfiz agora para o ramo de saneamento foi da Copasa, porque eu só tinha um papel de Copasa, eu comprei quando ele estava custando R$ 20 e ela estava custando quando eu vendi mais de 30. Então, assim, teve uma valorização muito boa, muito por conta da especulação da venda da Copasa pela Egea e até uma empresa que eu tô de olho para saber se realmente vai ter um IPO ou não, tá? Esse rumor aí. E por conta do tamanho da companhia, eu venho olhando com carinho para comprar desta ação para que neste ramo de saneamento, né? Eu venho olhando para a Sanepar e indiretamente para a Itaúsa, que tem parte da Egea, mas de novo, né? Como eu não estou investindo em ações no momento, era uma empresa muito pequena, então uma posição muito pequena, então eu também me desfiz de Copasa. Daí para fechar o quesito de venda de ações, essa já é um pouco mais complexa, que foi a minha posição em Vale. Eu tinha 13 papéis de Vale, cheguei a receber uns dividendos muito interessantes da empresa. Nos últimos relatórios são números realmente impressionantes, é uma empresa muito forte, só que nem tudo sobre investimentos é somente sobre o valor e a qualidade da empresa e o que ela entrega, né? Tem o lado pessoa também envolvido nisso. Então, eu já estava um pouco incomodado porque eu foquei muito olhando somente para os números, né? Só que teve toda aquela situação, das barragens e tal. Então, assim, por mais que a empresa entregue bons resultados e pague bons dividendos e tenha um potencial gigantesco, o meu lado humano estava um pouco incomodado com eu ter uma empresa que lidou com a forma que lidou com aquela situação na minha carteira. Então, acredito que foi o próprio Espírito Santo me incomodando de não estava muito condizente com os valores que eu acredito. Então eu optei por me desfazer da posição. Foi aquilo, né? Não é algo de fato racional, é mais pro lado emocional. Mas eu estava disposto, estou disposto, né, a não ter tantos lucros assim com essa empresa e direciono os meus esforços para outras, porque seguem valores que eu acredito mais. Então, me desfiz da posição de Vale por conta disso, e aí eu, com o dinheiro, aproveitei para baixar o meu preço médio comprando mais ações de Banco do Brasil. Estava com um preço médio muito grande frente ao que a empresa está sendo cotada hoje, estava 27, alguns quebrados, e hoje ela está custando 20, 22, vem oscilando, né, entre esses preços. E aí eu consegui abaixar bem o meu preço médio, fiquei com 80 ações do Banco do Brasil.
Já já eu vou mostrar um resumão de tudo que eu fiz, mas a minha segunda parte, né, de vendas, chegando para intermediária, foi de eu ter me desfeito de Vale. E aí, por último, mas não menos importante, a venda mais complexa na minha carteira, você vê, né? Eu estava com a expectativa de começar a comprar menos desses tipos de ativos, mas acabou que, assim, reformulou tudo, que foi eu desisti temporariamente da minha dolarização de patrimônio através de ETFs americanos. Ou seja, eu me desfiz dois dos ETFs da Buena Vista, o QQQ 11, que foca nas empresas de tecnologia, e o S&P, e o SPY 11, que foca nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E por que eu fiz isso? Todos esses ativos que eu vendi, eu até esqueci de mencionar isso, eles estavam com um preço maior, cotados a um preço maior que o meu preço médio. Ou seja, então em todos eles eu tive lucro, não tive nenhum tipo de prejuízo nessas vendas. Mas aí voltando, eu me desfiz desses dois ETFs porque o QQQ 11, como ele é puramente tecnologia, então já vai fazer mais sentido o que eu vou falar. Agora, o SPY 11, as sete das empresas que eles falam que é as Magnificent Seven, são puramente envolvidas com tecnologia. Uma ou outra que está mais indiretamente, tipo a Amazon. Só que, assim, todo o valor que está sendo negociado, digamos assim, em quesito de patrimônio, na verdade, ele está muito voltado à tecnologia. E o que é tudo tecnologia, então, assim, tem circulado uns assuntos sobre uma bolha desse setor, né, que está muito supervalorizado, muito subdimensionado e que, de certa forma, é verdade, porque você vê que, por conta desse boom, dessa febre das IAs e tudo mais, a tecnologia está mais em alta do que nunca. Só que a tecnologia depende da indústria para poder sobreviver, né? O tanto que tem se gastado com energia elétrica por conta de todo o poder de processamento que a gente tem exigido muito mais. Então, assim, tem circulado esses rumores há um tempo de que essa bolha, uma hora ou outra, vai estourar. Estados Unidos está em shutdown, enfim. Eu sei que pode parecer soar meio apocalíptico, mas na minha concepção tem um fundamento de verdade. E como é uma dolarização indireta, eu não estou investindo diretamente nos Estados Unidos, eu optei por dar uma freada nesse primeiro momento. Eu mantive só a minha posição em Coin 11, que está atrelado ao Bitcoin, então não necessariamente tem a ver com empresas americanas e de tecnologia. E aí eu me desfiz desses dois ETFs que eu estava comprando ali desde o começo do ano, construindo aos poucos para ter esse patrimônio mais ligado ao exterior por conta disso. Eu acho que a gente está com muito foco na tecnologia e quando eu investir, eu quero que seja um pouco mais voltado para um ramo mais seguro, mais conservador, como as dívidas americanas, né, através da renda fixa, ou até dos REITs, que são os equivalentes aos fundos imobiliários, enfim. Me desfiz desses dois ETFs e estava com um valor considerável, né? Eu consegui me equiparar ali ao valor que eu tinha em fundos imobiliários. E aí, com esse valor, o que eu fiz? Eu reaportei a maior parte do valor no próprio Coin 11, ou seja, não é porque eu desisti da minha dolarização indireta no exterior que eu iria me desfazer das posições que eu fui construindo ao longo do ano em ETFs. Então eu investi com o valor, o Coin 11, aí com um trocozinho eu comprei até alguns fundos imobiliários, como o RCTR, o GARI e o HGBS, que são os fundos de tijolos que eu estou construindo na minha carteira. Mas assim, a maior parte ficou para o Coin 11. Eu fiquei com 80 ETFs do Coin, então assim, ficou uma posição bem boa. E eu destinei ele como uma pimentinha da minha carteira, né? Ele tem um retorno absurdo, paga um yield de quase 2% ao mês. E futuramente, quando eu tiver numa posição mais estável, eu vou me desfazer do coin para colocar todo esse dinheiro no próprio Bitcoin. Ou seja, eu não vou investir indiretamente, eu vou investir diretamente em Bitcoin. Mas para eu alcançar a minha meta mais rápido, que é o propósito aqui da série do canal, eu me desfiz desses dois ETFs, reaportei tudo em Coin 11 para a gente conseguir chegar mais rápido nessa meta, que é chegar em um pouquinho mais de R$ 1.000 por mês de dividendos. Aí agora sim, o que eu fiz com o salário de outubro, né? Porque todos esses movimentos eu fiz
com a venda desses ativos que todos que eu mencionei, e aí eu peguei esse valor e reinvesti, né? Eu não peguei esse dinheiro para mim para gastar com churrasco, com qualquer outra coisa. Então eu fui e só redirecionei esses valores. Mas aí agora, o que que eu fiz com o salário de outubro de fato? E aí essa é a parte do plot twist que não teve. Infelizmente, nesse mês de outubro eu não consegui direcionar parte do meu salário para investir por conta de um mau planejamento que eu fiz, mas enfim, são motivos pessoais. Só que eu não deixei de investir em aumentar minha posição na renda variável, que é o que me traz o retorno mensal, que faz jus a essa meta que eu estipulei, a série do canal do Adeus Financiamento. Eu retirei valores da reserva de emergência que estavam no Banco Sofisa. Quem assiste o vídeo desde os vídeos da série, desde o começo, vai lembrar que eu aportava mensalmente no Banco Sofisa, porque ele estava com um CDI de 110%. Eu desisti de aportar no Sofisa para eu focar num relacionamento melhor com o Santander, porque se eu tivesse 50 mil lá investidos, e essa semana eu até vi em ligação com eles uma notícia bacana que é independente se é produto do banco ou não. Então, se eu tiver 50 mil ali na minha carteira, que está nessa corretora no momento, eu tenho isenção da anuidade do meu cartão que eu tenho com eles, que é o cartão Unique. Então, assim, eu desisti do Sofisa por conta disso, e aí tava o dinheiro lá parado, tava com uns 1.300 e alguma coisa, algo do tipo. E aí eu tive um pequeno lucro, nada muito relevante, mas enfim, resgatei todo esse dinheiro de lá para eu poder fazer os meus aportes de renda variável como se fosse o meu salário. Então tá aí mais uma importância da reserva de emergência, né? Não deixei de investir com o dinheiro que seria do meu salário, apesar de não ter sido, porque eu tinha ali um valor reservado, né? A mesma coisa que acontecia um período anterior, que eu tive que tomar uma vacina que só tinha no particular e era um valor expressivo, né? E aí eu resgatei da reserva de emergência também para poder pacificar essa situação que apareceu, e aí não deixei de investir, continuei investindo mensalmente. Então, assim, a reserva de emergência, por mais que não seja, a meu ver, um investimento de fato, ela salva você em muitas situações. Então eu fui e peguei, resgatei todo esse valor lá do Sofisa para fazer os investimentos, e aí não fiz nada de reserva de emergência, porque não ia fazer sentido eu tirar todo o dinheiro da minha reserva de emergência que estava lá no Sofisa para pegar uma parte e investir na reserva do Santander. Então, já que eu tirei, vou investir tudo em renda variável. E daí o que que eu fiz com esses valores, né? Eu aumentei a minha posição nos fundos imobiliários de tijolos que eu já tenho na minha carteira, que foi o RZTR, que foi a maior parte foi para lá, que é o fundo imobiliário que tem terras agrícolas. Também coloquei no meu fundo de shopping, no HGBS e no Gari 11, que tem um misto, né, de galpão logístico com renda urbana. A renda urbana ele tem muitos mercados, muitos atacadões, que são a rede aí do Carrefour e do próprio Atacadão. Tem o Mercado São Mateus também em outros estados, enfim. Então eu coloquei, como se tratava de reserva de emergência, eu quis colocar em ativos que são mais seguros, estáveis e previsíveis. Eu poderia ter colocado até no Coin 11 também, que é a pimentinha da minha carteira, mas eu não quis tirar um dinheiro que estava seguro na reserva de emergência e colocar na parte de risco. Eu quis de fato colocar em ativos que são mais seguros, por mais que paguem um pouco menos do que o Coin 11. Nem tudo é sobre rentabilidade. Você precisa minimamente ter uma carteira mais segura e balanceada. Então, vou deixar para voltar a investir nos ETFs. No caso, agora eu vou ficar só com Coin 11, né? No salário de novembro. E aí, aqui está um resumão do lado de como que foi toda essa movimentação de venda e de compra. Aqui em vermelhinho tá todos os valores, os ativos que eu vendi, e de verdinho são todos os ativos que eu comprei. Então, assim, esse mês de outubro foi muito atípico, não é uma coisa que você tem que fazer com frequência. Na verdade, eu acredito muito na metodologia que chamam de buy and hold, ou seja, comprar e segurar, não ficar fazendo venda de ativos, porque no longo prazo é que você vai ter de fato retorno com uma aposentadoria muito mais digna. Vou ficando por aqui. Realmente em outubro a gente não teve uma evolução do patrimônio, o patrimônio ele não aumentou de valor por conta dessa apenas
e reaporte de valores, né? Tanto de vender esses ativos que eu comentei para comprar outros e também ter resgatado da reserva de emergência para comprar mais ativos. O patrimônio em si, ele não evolui, mas ele não vai deixar de me gerar uma maior renda no mês subsequente. Então, nem tudo é sobre uma crescente escadinha, pode ser que às vezes você ande de lado, e tudo bem também, porque né, a vida é um pouco imprevisível. Eu vou deixando aqui no decorrer, né, enquanto eu estou concluindo, prints das ordens de serviço que eu fui executando. Você vai ver que tem ordens de compra, de venda, algumas canceladas, enfim, mas só para ficar registrado aí todo o movimento que eu fui fazendo no decorrer desse mês. E aí no mês de novembro, acredito que vai ser muito melhor. Acredito que a gente vai também alcançar a meta dos R$ 200 até o final do mês. Já vou trazer essa atualização. Espero que vocês tenham curtido. Não é nenhuma recomendação de investimentos, né? É importante destacar isso. Essa é a estratégia que eu estou seguindo com esse objetivo de médio prazo em específico. Eu queria muito estar investindo muito mais em ações, diversificando mais em fundos imobiliários, comprando Bitcoin, mas enfim, como eu tenho que alcançar esse objetivo quanto antes, eu estou seguindo essa linha de raciocínio nesse primeiro momento, mas não é por conta disso que você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer o que faz sentido para você e o que você tem de pretensão aí para a sua jornada de enriquecimento. Espero que vocês tenham curtido. Se quiser continuar acompanhando como é que está sendo essa jornada, se inscreve aí no canal, que todo mês minimamente vai ter um vídeo mostrando esse progresso. Fique com Deus, grande beijo, grande abraço e até a próxima.